29 de outubro, dia de celebrar uma das maiores fontes de conhecimento e imaginação. Em cada página, uma nova história, um novo mundo. O Dia do Livro é um convite para relembrar a importância da leitura e valorizar quem escreve, como o caso da escritora Mariana Bueno, que enxerga nos livros a melhor das companhias. A leitura sempre foi para mim, acho que um lugar de pertencimento, sabe? Era onde eu conseguia me sentir bem ali, porque eu acho que a leitura não é solitária. Muita gente fala que a leitura é solitária. Eu vejo muita gente falando isso e eu discordo, porque eu acho que quando a gente está com um livro, a gente nunca está sozinho. A gente tem os personagens, a gente tem as histórias, a gente tem outras vivências, então a gente se identifica, a gente aprende, a gente vê alguém passando por uma situação que a gente já passou e compartilha daquele sentimento, a gente vê alguém vivendo algo que a gente nunca viveu e imagina e sonha. Aqui em Caraguatatuba, Pedro Caetano transforma palavras em arte e faz da escrita um jeito de conectar pessoas e culturas. E isso é uma das coisas que me faz bem. Eu escrever um poema sobre o dia a dia caiçara, né? Isso para mim me enche. Tem dia que eu fico lá escrevendo lá, e falei, meu Deus do céu, fui eu que escrevi isso aqui. Sempre para depois chego quando estou em casa, que eu gosto de escrever bem em silêncio. Eu sou uma pessoa que detesta o barulho. Então os barulhos de carro me atordoam muito. Então eu num lugar bem silencioso eu gosto de sentar, daí eu vou colocando ele, escrevendo. E às vezes daí sim embalo, às vezes escrevo bastante coisa. Esse é um modo, né? E é triste porque hoje as pessoas não param, né? Num silêncio para ler um livro. E de fato, cada vez menos pessoas têm o gosto pela leitura. Um levantamento da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou uma queda no interesse por livros. Nos últimos 4 anos, o país perdeu quase 7 milhões de leitores. E pela primeira vez, os não leitores são maioria. 53% das pessoas não leram nem parte de um livro impresso ou digital recentemente. O dia a dia é sempre muito corrido. Trabalho, estudos, família. E no nosso tempo livre, informações e entretenimento estão sempre na palma da mão. Mas é necessário desacelerar para o bem da nossa saúde mental. E a leitura é uma ótima ferramenta para isso. Porque a leitura no celular não é a mesma coisa de você ler um livro. Você passar as páginas, marcar, o cheiro do livro é diferente até. Então isso é muito interessante, que as crianças, que os pais possam fazer com que as crianças leiam, indicar algum livro para eles lerem. Eu acho que a gente vive um cotidiano muito acelerado, tanto pela vida em si, né? Trabalho, 1000 coisas para fazer, mas isso da internet deixa a gente num ritmo que mesmo que a gente não queira, a gente acaba entrando nesse ritmo. Então a informação é muito rápida, é cada vez mais curta, a gente não foca numa coisa. Às vezes não é nem o que a gente quer consumir, a internet joga pra gente um assunto e aí você clica numa coisa, clica em outro, vai indo, quando você vê, você já nem sabe mais por que você foi parar ali naquele vídeo, naquele perfil. E a leitura, ela puxa um pouco esse freio. Ler é uma aventura pessoal, diferente para cada um, seja na ficção científica, no romance ou na fantasia. Cada leitor encontra o seu caminho entre as páginas. Um hábito que se constrói aos poucos. Eu acho que é muito de cada um entender o que vai te satisfazer, assim, não desistir porque comecei a ler um livro, achei chato, mas isso não significa que ler é chato, significa que de repente aquele livro que você pegou, como várias vezes, eu amo ler, mas tem livro que eu pego e não dá, e aí parte para outra porque tá cheio de livro aí. Na minha época de criança a gente tinha muitas coisas, a gente não tinha televisão. Nossas brincadeiras, uma brincadeira simples, era caçar passarinho, era correr no mato, brincar de casinha, fazer um punhado de coisa de moleque, né? Mas quando a gente pegava alguma coisa para ler, um livro para você ver, nem que seja para ver as figuras, né? Aquilo ali encantava a gente. Então eu acho muito interessante isso. Mariana Bueno mostra que a inspiração pode surgir nas coisas simples do dia a dia e transformar experiências em histórias.
Então, a crônica é uma escrita do cotidiano, assim, né? Eu acho que eu não escolhi a crônica, eu acho que eu fui escrevendo e quando eu percebi, aqueles textos eram crônicas, assim. É um texto mais curto, simples, acho que é um tipo de texto, inclusive, bom para quem não tem tanto hábito de leitura e quer começar a ler, né? A crônica, diferente de um livro, um romance, que você tem que ler aquele livro inteiro, a crônica você vai lendo um textinho aqui, outro textinho ali. Nas páginas de Pedro Caetano, a cultura caiçara ganha vida. Lendas, poemas e ilustrações se misturam num convite para conhecer a beleza e a riqueza da nossa região. Eu sou uma pessoa que gosto muito da cultura caiçara, então tudo que eu escrevo geralmente é voltado para a minha cultura. Comecei a falar alguma coisa sempre da vida caiçara. Então, sempre sobre as pessoas caiçaras, sobre a vida caiçara, sobre o lagamar, sobre o modo de pesca. E assim, é uma das coisas que eu me divirto. Raízes profundas ligam Caetano à cultura caiçara. Ele faz questão de manter essa tradição viva e levar às novas gerações o conhecimento sobre um povo tão rico e cheio de histórias. É escrever para que as crianças, ou nas minhas idas às escolas, sempre estão falando sobre a vida caiçara, mostrando para eles que além da cultura que vem de fora, nós temos uma cultura muito rica aqui nossa. Tá? Tanto a cultura como a biodiversidade nossa. Mariana é uma mulher que transforma suas viagens pelo mundo em histórias. Nas crônicas, ela revela um olhar feminino, sensível e único sobre o cotidiano. Esse é o meu recorte dentro do dia a dia e de tantas vivências que a gente tem, de tantas coisas que a gente vê, eu acabo indo para esse lado da minha visão como mulher, da visão das questões femininas, que são pautas que estão muito em alta também. Então eu acabo escrevendo sobre o cotidiano dentro desse viés de um olhar feminino, do olhar de uma mulher independente, que trabalha, que tem a sua vida, que faz as suas coisas. Eu acho que isso acaba gerando também identificação em muitas outras mulheres que me acompanham. Como disse Mário Quintana, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E é isso que a leitura continua fazendo, uma página de cada vez.